nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg, vem agora com as principais notícias de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E enquanto se aguarda uma decisão da Suprema Corte em setembro a respeito da reforma judicial, continuam os embates dentro do governo, mesmo que a Knesset ainda esteja em recesso. O ministro Smotrich se recusa a transferir 200 milhões de shekels alocados no orçamento para os governos locais árabes, o que eleva as tensões também envolvendo o primeiro-ministro e pode ser um gatilho para alguma mudança ou a defecção de algum ministro mais moderado do Likud. Veremos o que acontece nesse braço de ferro. Um outro embate que continua é aquele em que uma ministra deste governo propôs separar homens e mulheres que fossem se banhar nas piscinas naturais de um parque nacional. Esta semana, a procuradora-geral determinou que isso tem que ser legislado numa lei específica e, portanto, o experimento proposto pela ministra não pode ser realizado. Uma boa notícia para todos aqueles que querem a liberdade para poder frequentar os lugares públicos em Israel. E no âmbito externo, continua a pressão por parte dos Estados Unidos para que palestinos da faixa de Gaza, que têm cidadania americana, possam transitar pelo território israelense em direção ao aeroporto Ben Gurion para embarcar para o exterior. É a contrapartida exigida pelos americanos para eliminar a necessidade de visto para que os israelenses visitem os Estados Unidos como turista. A pressão continua e o governo Netanyahu provavelmente quer esse trunfo para apresentar aos seus eleitores e, portanto, diminuirá as exigências para os palestinos de Gaza que têm cidadania americana entrarem em Israel. E, finalmente, uma boa notícia também referente à faixa de Gaza: avançam os entendimentos entre as autoridades israelenses e o Hamas para aproveitar a zona neutra da fronteira entre a faixa de Gaza e o território israelense, aquela área onde os israelenses proíbem os palestinos de se aproximarem da linha da fronteira, para construir placas solares que poderão atender uma boa parte da demanda pela geração de eletricidade na faixa de Gaza. A instalação dessas placas solares na zona da fronteira diminui o incentivo para que o Hamas utilize esses pontos para introdução ou ataques ao território israelense e diminui a pressão que Israel sofre para fornecer energia elétrica à faixa de Gaza. Seria um ganha-ganha para os dois lados e certamente ajudaria a diminuir as tensões. É isso por hoje, até a próxima semana.